A busca pela verdade não se trata de impor opiniões, mas sim de analisar as evidências. E quando analisamos o modelo catastrófico do dilúvio em contraste com outros modelos evolutivos, percebemos que individualmente nenhuma das hipóteses evolutivas consegue explicar a imensa quantidade de informações de fósseis que temos hoje, como é o caso dos ossos e também de pegadas. Por isso, quanto mais os cientistas evolucionistas tentam inferir o cenário da extinção e formação dos fósseis do dinossauro, mais o dilúvio de Gênesis se configura com a explicação perfeita para o que encontramos hoje no registro geográfico. E um fator interessante, que foi ignorado quase completamente entre as pesquisas evolucionistas, é que grande parte dos dinossauros morreu repentinamente. Além disso, os fósseis também revelam sinais de agonia e morte. Eu sou Milena e eu vou estar falando um pouco sobre o processo, o que é feito quando é encontrado algum vestígio de dinossauros, para onde ele vai e etc. A Universidade Adventista do Sudoeste, lá no Texas, teve a oportunidade de passar um mês escavando em busca de qualquer vestígio, pista, como ossos, dentes, ovos, pegadas e etc. Quando encontravam ossos ou alguns dos vestígios que já foi dito anteriormente, eles enviavam para o laboratório Keane, que fica no Texas, e lá passavam por um processamento detalhado e preciso, onde cada osso era dividido primeiramente pelo tamanho e depois dessa primeira separação eles eram subdivididos pela característica, Porque eles iam nos detalhes, observavam detalhes e pelos detalhes eles dividiam pelas características de cada espécie. E depois eles se aprofundavam nos estudos para saber a alimentação, o tempo que estavam ali. Aí, depois deles passarem a raciocinar e interpretar essas evidências sem medo dos resultados, eles enviavam esses ossos para museus, mas na verdade, como nem todos os museus poderiam ter o acesso aos ossos, eles fazem tipo uma réplica, um molde, para estar enviando para outros museus, para todos terem o acesso a esses estudos. Esses descobrimentos são importantes para nos ajudar a interpretar a forma que vemos as nossas origens. Esses cientistas teve a oportunidade, que a maioria são cristãos, teve a oportunidade de correr atrás dessas evidências e poderem tentar comprovar as suas teorias, pois através da ciência também pode conseguir comprovar, e através dos estudos e interpretação e raciocínio tem grande probabilidade de conseguirem comprovar a sua teoria, pois não só o criacionismo é uma teoria, e como o evolucionismo também que tem as suas madeixas, que tem os seus vácuos, tem coisas que ainda não foram comprovadas, e as duas teorias estão tentando comprovar com base nos estudos aprofundados, pois muita gente acha que criacionismo não tem como comprovar através da ciência, mas muitas coisas tem como comprovar com as duas, como também tem certas coisas que na teoria do evolucionismo ainda não foram comprovadas. Os dinossauros são répteis que viveram na Terra na fase Jurássico, que é a segunda fase da era Mesozoica,
há 225 milhões de anos e viveram até a fase Cretáceo, que é a última fase da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos. Bom, foi denominado biologicamente como dinossauria e segundo pesquisadores e cientistas, existem mais de 600 tipos de dinossauros que foram devidamente classificados e catalogados segundo sua espécie. Embora o detalhe continue sobre se esses números são realmente legítimos ou se foram subestimados, o consenso é claro, ainda resta muito por conhecer. Por isso que ainda existem várias expedições de escavações para estar procurando vestígios ainda desses répteis que viveram na Terra. Pelas pegadas tem como saber o tamanho dependendo da espécie. São animais diversos, sua ecologia se divide em carnívoros, herbívoros e onívoros. A observação dos cientistas são pelo tamanho, os músculos, que alguns já foram achados, ossos, formato do crânio, estrutura dos dentes, chifres e garras, o quadril e a quantidade de dedos. Conforme essas observações, eles são divididos em dois grupos. Os ornitisco, que são, como eu falei lá antes, eles observam um quadril, o formato do quadril. E os ornitisco têm o formato de quadril de aves. E já os sarísco são os répteis que têm o quadril de formato de largato. E o ornitisco são divididos em dois grupos, os terápodes e os saurópodes. Os terápodes são grandes dinossauros, também tem pequenos, mas a maioria são grandes. E sua alimentação, eles são onívoros e alguns comem plantas também. Aí a gente tem os saurópodes, são todos dinossauros de pescoço longo e cauda longa, e a boa parte deles são herbívoros, ou seja, se alimentam de planta. Aí o segundo grupo são os saurísquios, que são o formato de quadril de largato. Eles são divididos em três grupos, que são os ornitópodes, que são como vacas e gazelas de dinossauros. Geralmente andam em duas patas, tem alguns também que andam em quatro. E são herbívoros. A maioria tem bastante dente no fundo da boca para mastigar. Por isso que alguns têm o formato da boca de bico de pato, que lembra um bico de pato, por conta da grande quantidade dos dentes. Aí a gente também tem o grupo maginocéfalos, que são de cabeça com bordas, com protuberância. E temos os teróforos, que são portadores de escudos, como você vai vendo nas costas e tudo assim, eles têm tipo uma armadura como defesa. Esses são os grupos dos dinossauros. O habitat natural desses répteis, por pesquisas e por onde eles são encontrados, os ossos, esses vestígios, são pântanos, florestas e praias. Os dinossauros têm muita coisa ainda para ser descoberta, para ser investigada e para entender. Por isso que existem ainda várias escavações, várias expedições para estar entendendo mais esse mundo de dinossauros. Quando eles encontram algum osso, algum
alguma pista, alguma evidência, seja ela pequena, eles tentam de alguma forma, né, tá montando uma história, pois é um passado, né, e eles tentam entender essa história, interpretar e montar esse quebra-cabeça. Uma das coisas que eles falam nas pesquisas deles é que quando eles encontram o osso, eles tentam preservar o máximo da história, porque cada um conta uma história, no caso. Eles são tipo um quebra-cabeça mesmo. Quando eles encontram, eles observam aonde foi encontrado, a profundidade, o local, a posição, como o estado que está o osso e tal, a pegada também. Quando eles encontram, eles tentam interpretar. E isso demora um pouco, né? E eles tentam montar essa história pra ser a mais, tipo, que venha a ser história que faz sentido, né? Pois com eles interpretando essa história do passado, eles têm como chegar nas respostas, né? Nas respostas que eles têm. Eles têm como chegar na confirmação da teoria deles. E, e aí eles observam cada coisa. Então esse trabalho ainda tem muito ainda a se evoluir, né? Pois ainda tem que ter muitas mais pesquisas, tem que se aprofundar mais, isso demora, pois ainda não todas as... Acredito que tem, como foi falado, tem aproximadamente 600 espécies de dinossauros, mas acredito que tem muito mais que isso e tem muito mais ainda a ser descoberto em relação a essas criaturas, esses répteis que viveram aqui na Terra. E quando for montado, terminar de montar esse quebra-cabeça, chegará no resultado final, que aí as teorias serão confirmadas, pois essa luta toda, principalmente dessa universidade estudiense, né, do Texas, eles querem comprovar a teoria em relação, né, mais pro lado do criacionismo, junto com a ciência, comprovando com a ciência. Meu nome é Carla e vou falar sobre o sétimo vídeo da quinta temporada da série Dinossauros. Vou falar um pouco sobre a teoria de que as aves são descendentes do dinossauro. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies. Esse livro foi publicado em 1859. Em 1860, Richard Owen mostrou ao mundo o fóssil Archaeopteryx. E esse fóssil ele era muito peculiar, porque ele tinha um número de características bastante singulares, como penas assimétricas, dentes, dedos e cauda longa e ossuda. E ele acreditou que o Archaeopteryx era o intermediário entre as aves e os répteis, pois a teoria de Darwin previa que existiria animais intermediários entre aves e os répteis. Entre os répteis e as aves, quer dizer. O biólogo Thomas Henry Ullix, ele percebeu que as características que distinguiam o Archaeopteryx das aves eram semelhantes a de um dinossauro chamado Compsognathus. Essas características são as garras, a cauda ossuda e o tamanho e etc. E isso embasou um pouco mais a teoria da evolução entre os répteis e as aves. Mas apesar disso, muitos cientistas ainda duvidavam da teoria por conta da ausência da clavícula nos dinossauros, que é uma estrutura encontrada nas aves modernas. Só que um tempo depois foi encontrado um dinossauro chamado
Maniraptora, que possuía clavícula. E a partir daí a teoria ganhou mais força e credibilidade por muitos cientistas. Só que essa é uma visão evolucionista do surgimento das aves. Os criacionistas, que acreditam que um Deus criou todos os seres, eles questionam essa teoria com base em alguns pontos. Esses pontos são na diferença no modo de respiração de aves e répteis, na diferença da origem dos 3 ossos do dedo e do pé dos dinossauros terópodes e aves modernas. E além disso, um estudo analisou o membro anterior do terópode e descobriu que ele é muito menor do que o do Archaeopteryx. E agora eu vou falar um pouco do 8º vídeo da 7ª temporada da série Dinossauros. O tema é Desenterrando Peças do Passado, que questiona como é possível coletar informações sobre os dinossauros observando apenas pequenos ossos. Embora muitas vezes se encontre apenas pequenas partes dos ossos, às vezes são encontrados esqueletos completos, como mostra a imagem. E aí é possível ter uma boa noção da aparência dele. E em casos mais raros, alguns conservam sua pele e órgãos internos e são considerados múmias. Essas peças elas são ótimas para análise e pode ser coletado diversas informações. Além disso, não é necessário encontrar cada parte do dinossauro para fazer uma boa reconstrução. E a cor da pele e comportamento, como a gente vê nos filmes, essas coisas, isso vai muito de reconstrução e da interpretação de cada um. Através da observação dos ossos dos animais, é possível saber o tipo de alimentação do dinossauro. Os carnívoros, eles possuem dentes grandes em forma de faca e é serrilhado, próprio para facilitar o corte da carne. Já os herbívoros, eles possuíam dentes iguais e próprio para amassar. E é importante lembrar que cada osso ele é um pequeno componente de um quebra-cabeça interminável de dados e interpretações que ajudam a ciência a compreender, através dos fósseis, o fascinante mundo do dinossauro. Então, eu sou a Dana e o vídeo que eu vou falar é sobre o episódio 9, que é Por Trás das Pegadas dos Dinossauros. Então, o vídeo ele se passa na formação geológica de Toro Toro, na Bolívia. E lá há centenas de pegadas de diferentes dinossauros. O que é mais mostrado no vídeo são as formas das pegadas, o tamanho e como elas podem determinar o que faziam os dinossauros, tipo, a ação deles, como eles conviviam entre si. E um exemplo disso é as garras que mostram nas pegadas. De acordo com a direção das garras, mostra a direção na qual eles estavam. Além disso, também a forma profunda e desproporcional pode mostrar a velocidade em que eles estavam. E também a diferença de tamanho entre eles, além da diferença das espécies. Além disso, o vídeo mostra também como é concluído que essas marcas são mesmo pegadas e não erosão. O que determina as pegadas serem verdadeiras, serem pegadas e não serem erosão as camadas que são observadas e estudadas. Segundo os paleontólogos, toda pegada deve ter uma capa superior. E se uma marca não tiver essas divisões entre as camadas, se não for encontrado, é porque não é uma pegada e sim qualquer outra marca qualquer. Além disso, o vídeo fala sobre a discussão sobre as evidências que mostram
restos de dinossauros e de seres humanos juntos. Essas evidências, como pinturas rupestres, em cavernas, e também pode interpretar ser pegadas humanas com pegadas de dinossauros. Esse paleontólogo fez um estudo para tentar comprovar ou não esses questionamentos que eram feitos, que foi acreditado por décadas, de que havia mesmo convivência de humanos com os dinossauros. As pegadas foram encontradas nesse lago, que é no Texas, nos Estados Unidos. Aí foi feito o estudo e eles chegaram à conclusão que, na verdade, essas pegadas não eram de humanos, e sim de dinossauros que estava posicionado de forma diferente, devido ao fato de que é um lago. Dentro da água, eles se apoiavam de forma diferente, tipo, se apoiavam pelos pulsos, como mostra na imagem aí. O posicionamento das patas dos dinossauros era diferente, por isso que dava a entender que era pegadas humanas, mas na verdade não era. E esse questionamento sobre a coexistência do homem e do dinossauro tem sido discutida por anos entre os evolucionistas e os criacionistas, né? Aí, os evolucionistas, eles acreditam que as camadas geológicas mostram as eras evolutivas na Terra, onde o homem não havia evoluído enquanto os dinossauros existiam. Já os criacionistas, eles acreditam que o mundo foi criado em um único momento e já apresentava as diversidades que existem. E por décadas, os criacionistas tentam provar a existência dos dinossauros e dos humanos, que vai de encontro às teorias dos evolucionistas. E para os evolucionistas, essas evidências ditas pelos criacionistas são evidências fracas, que eles tentam formar argumentos fortes. E para a ciência, essas evidências não passam de teorias descartadas. Não houve evidências plausíveis para mostrar que... Então, gente, continuando, eu vou falar sobre o episódio 10 da série. E ele fala sobre os dinossauros sob o microscópio. Então, começando, com o avanço da tecnologia e a ciência, o ser humano pôde pesquisar mais perto os dinossauros. E o vídeo, ele mostra a aplicação da biologia celular no estudo dos ossos de um Tiranossauro Rex. O vídeo fala sobre uma amostra colhida no interior de um osso, acidentalmente. O osso foi quebrado acidentalmente e a pesquisadora recolheu uma amostra desse osso. Então, eles dissolveram o osso para fazer o processamento e, para a surpresa dos pesquisadores, foi encontrado tecidos macios dentro do osso. E esses tecidos macios estavam preservados. Esses tecidos macios ou tecidos moles são células sanguíneas, vasos sanguíneos, e foi um choque, porque ninguém esperava encontrar que fosse possível ter tecido mole dentro de um osso de milhões de anos, que é um osso de dinossauro.
Aí eles fizeram pesquisas mais a fundas com outros tipos de ossos de dinossauro, quebrando os ossos e recolhendo mais amostras para ver se isso era real mesmo, se havia em outros ossos. E deve falar também que foi encontrado colágeno e proteínas, não somente na primeira, né, descoberta, como nos outros ossos também, que fizeram a pesquisa. E, tipo assim, as pessoas são a favor da ideia de que as células sanguíneas são reais, né? São vivas. E como é possível células sanguíneas que foram, na qual foram, tipo, os dinossauros foram mortos há milhões de anos, como células sanguíneas sobreviveriam há tanto tempo assim? Para a ciência, até essa descoberta era impossível. Aí, no vídeo fala que a conservação desses tecidos após a morte, do corpo após a morte, ele depende do estado que o corpo se encontra, da maneira como ocorreu a morte e do local que ele foi enterrado. E sabe que, independente desses processamentos, uma hora ou outra, todos os tecidos moles, eles não resistem e morrem. E ninguém tem uma verdade e ideias concretas. Tem apenas suposições, como a mineralização de ferro e outras coisas no arenito. Mas não tem resposta concreta, porque todas essas pesquisas vão de encontro a que a ciência acredita. E ainda não foi possível solucionar essa questão sobre a existência dos tecidos moles depois de milhões de anos. O que pode ter certeza é que a morte dos dinossauros, né, aconteceram de forma rápida. Não, tipo, ter certeza, na verdade, o que acredita e o que é dado, escrito nos livros e tudo. É porque, tipo, quando o organismo morre, as bactérias e os fungos vão trabalhar rapidamente no processo de decomposição. E devido aos dinossauros terem sido soterrados rapidamente, houve essa preservação. Ocorreu de forma rápida. E eles acreditam que o motivo de haver fósseis assim é por causa dessa formação catastrófica que ocorreu. Muita lama, falta de oxigênio e tudo possibilitou a conservação desses tecidos, tanto os tecidos moles quanto os tecidos rijos. Então, concluindo a pesquisa e o que foi falado no vídeo, tipo, ao estudar a ciência, deve entender que não se tem respostas finais, mas sim respostas certeiras, mais certeiras que as outras. E então, estudos concretos podem ser abalados devido a novas descobertas. E a ciência, ela não consegue provar nada. Ela só faz relatórios desses processos. Meu nome é Natália e eu vou falar do episódio 11 da 5ª temporada. E nesse episódio, eles falam da grande extinção. Falam que os dinossauros desapareceram e não se sabe exatamente quando, como e o porquê, mas se pode formular algumas hipóteses baseadas nas observações paleontológicas e geológicas sobre a formação e conservação de fósseis e sepultamentos massivos.
Também outros indícios são os catastróficos, tais como os restos de grandes erupções e aparentes resquícios de impactos extraterrestres. Então surge daí várias teorias para a possível causa da extinção dos dinossauros. A primeira teoria é da Terra ter sido acometida por um meteorito e esse meteorito ter devastado tudo que possuía na Terra. Uma evidência para essa teoria é a descoberta de grande concentração de irídio, um elemento bastante raro na Terra. Ele é encontrado somente em meteoritos mesmo, e foi achada grande concentração desse metal nas formações de sedimentos de Cenozoico. Então, uma teoria que tem uma evidência e que é discutida é do deslocamento da Índia ao longo do oceano e se chocando com a Ásia. A Índia, ela se concentrava no grande continente Pangeia, na parte sul. Então, com o longo dos anos, ela foi se deslocando e formando um Himalaia, lá na Ásia. E nesse trajeto, ao longo do Pacífico, havia uma intensa atividade vulcânica. Dessa forma, para o cientista, essa atividade vulcânica emitiu muitas cinzas na atmosfera e bloqueando os raios solares e devastando todos os seres vivos, inclusive os dinossauros. Outra teoria é do meteorito que atingiu o México e, ao chocar com a atmosfera e impactando no chão, ele se fragmentou e emitiu uma grande poeira e cinzas e liberou grande quantidade de dióxido de carbono e gerou um aquecimento global. Mas alguns cientistas pensam em uma outra possibilidade de que o impacto desse meteorito liberou a grande poeira e causou resfriamento global, não o aquecimento, e assim ocasionando a morte dos animais. Mas nem todas as teorias possuem grandes evidências para se tornarem exatas, mas aí fica assim na mão dos paleontologistas uma definição exata, com muitos estudos para descobrir o que causou. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o episódio 12. E nesse episódio eles falam sobre os dinossauros na cosmovisão bíblica. Então, na Bíblia, não há menção de que Deus criou os dinossauros. Na Bíblia fala que o mundo perfeito foi criado, mas depois foi destruído por um dilúvio. Aí surgem algumas dúvidas. Por que Deus criou os dinossauros, mas depois os destruiu? Então, muito se fala que na cosmovisão bíblica que a extinção dos dinossauros ocorreu no dilúvio, Então, descreve na escritura de Gênesis capítulo 6 o que Deus fala a Noé. E lá ele explica o porquê está trazendo o dilúvio. E havia duas razões. A primeira, a terra estava repleta de violência. E segundo, toda a carne havia corrompido o seu caminho. E existe uma conexão com violência e corrupção. A corrupção da carne significa que os animais, os humanos, haviam mudado desde que Deus havia os criado. E parte desse efeito da corrupção era que eles se tornaram violentos. Então, por isso, Deus determinou a destruição da terra. Porque ele já havia tornado, porque a terra já se havia tornado violenta. E ele não poderia deixar assim. Se ele não fizesse nada, provavelmente a terra, os animais e os humanos teriam se destruído, pois ele criou a terra para ser habitada e que houvesse vida nela. Então Deus assim preparou a arca para que não fosse tudo destruído, destruindo somente a violência. E quando se olha os registros fósseis, aqueles animais eram violentos, por isso Deus trouxe o dilúvio. Não se pode dizer que Deus criou os dinossauros como vemos, violentos, Então,
eles devem ter sido eles se corromperam e se tornaram violentos. Então aí daí surgem alguns conceitos. Dois conceitos, na verdade. O primeiro, toda a vida procede de Deus. E a segunda, tudo que vem de Deus é bom. Então aquilo que não é bom, dentro dos parâmetros de Deus, deve ter sido devastado. Dessa forma, para o contexto bíblico, a teoria mais possível à extinção dos dinossauros é o dilúvio. Então daí surge uma outra dúvida, da qual é possível explicar a existência dos dinossauros pelo contexto bíblico? Mas os cientistas estavam se perguntando mesmo, por que acredita-se que Deus criou os dinossauros? Então daí surgem 3 hipóteses. Esses animais são tão complexos quanto os outros animais da Terra. A primeira. Segundo, eles viviam em comunidades tão complexas quanto qualquer outra coisa da Terra. E a terceira a Bíblia disse que tudo que andou na terra seca foi criado por Deus no 6º dia. Com tudo isso, fica muito provável que os dinossauros andaram em terra seca, ao menos em algum momento da vida da Terra, pois existem várias evidências disso. Então, com isso, foram criados também no 6º dia. E mesmo que a Bíblia não diga isso explicitamente, existem várias evidências e fica aí, para nós que os dinossauros viveram aqui na Terra mesmo, mas entraram em extinção no contexto bíblico pelo... E aí, gente, meu nome é Caroline Lobo, eu vou falar sobre o dilúvio e as relações com os dinossauros. Então, um evento tão grandioso como o dilúvio de Noé teria certamente deixado evidências para serem descobertas hoje. Por exemplo, alguém esperaria encontrar bilhões de criaturas mortas enterradas pela água na lama e na areia que endureceram até virar rocha? Então, é exatamente isso que os cientistas encontraram no mundo inteiro. Milhares de ossos de dinossauros podem ser encontrados onde eles foram reunidos violentamente pelas águas do dilúvio, sendo enterrados no meio da lama, da terra e das rochas. Muitos dos animais foram estraçalhados e seus ossos quebrados e amontoados. A lama e a areia ficaram duras como concreto para formar as grandes camadas de rochas fossilizadas que descobrimos hoje. Um rápido soterramento seria a única maneira possível para que tantos dinossauros e outras coisas pudessem ser fossilizados do jeito que os cientistas os encontraram. Uma das evidências da existência do dilúvio é que animais e plantas só se fossilizarão se forem enterrados profunda e rapidamente antes que os predadores, a decomposição e o tempo os destruam. E foi exatamente isso que aconteceu. Ainda não foram achados vermes ou qualquer outro tipo de bicho que pudesse ter começado a fazer uma decomposição. Então isso indica que eles foram depositados tão rapidamente que a água não teve nem tempo de sair. Outra evidência também é que não teve interrupção nos sedimentos dos depositados e os ossos soterrados ficaram de modo com que os mais longos e mais pesados estavam no fundo e os mais leves e pequenos na superfície, indicando que eles ficaram desse jeito por causa da densidade de cada um. Então, chegamos a qual conclusão? Que as condições durante o dilúvio foram ideais para fossilizar milhares de animais, plantas e até mesmo dinossauros. E foi de uma tal precisão que é muito difícil de contradizer. Mas é claro que alguns cientistas dão a explicação desses acontecimentos de que os dinossauros estavam caminhando por algum rio, se afogaram e morreram, então foram levados pela correnteza. Ao longo de muitos anos, acumularam lentamente esses depósitos de fósseis. Então, são várias teorias que os cientistas se baseiam para formar essas conclusões. Nesse vídeo, criacionistas e evolucionistas chegaram ao consenso de que realmente teve um desastre catastrófico que dizimou todos os dinossauros do planeta.
Mas não só os dinossauros, tudo que existia naquela época. E eles se baseiam em estudos aprofundados sobre os dinossauros e revelam que, na verdade, nem tudo é tão definitivo. Mas a fé na busca pelos enigmas que até então são sem respostas são o que motivam os dois lados da história. E são numerosas perguntas sem respostas, dados incongruentes, sedimentos que parecem contar histórias diferentes. São apenas algumas das razões pelas quais sabemos que no que diz respeito às origens dos dinossauros, ainda resta muito ao que compreender e ao que buscar. Pois, às vezes, a busca pela verdade é tão incessante que os dados começam a ser alterados. E isso é uma coisa muito comum de se acontecer, porque são humanos que estão ali procurando pelos dados, pelas perguntas, pelas respostas certas. Então, chegou um momento que todas as teorias se entrelaçam. E é só assim, com essa busca e esse debate constante entre os dois lados, criacionista e evolucionista, que chegaremos a alguma conclusão, porque os dois lados estão corretos de alguma forma. A gente só está perdendo o que liga esses dois lados. E a partir desse começo de conclusões parecidas, vai levar a um resultado final que nós todos esperamos. Obrigada e bom dia.